profecia de Ezequiel nos fala hoje que Deus manifesta a sua santidade quando salva e perdoa. Por isso, Ele, o Senhor, promete reconduzir Israel à sua terra, promete purificá-lo de todos os seus pecados e de toda a idolatria com a aspersão de uma água pura. Por isso ouvíamos na leitura: derramarei sobre vós uma água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. E ainda transformará totalmente o coração de seu povo pela efusão de um novo espírito. E também ouvíamos: eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Pois o meu espírito dentro de vós, porei o meu espírito dentro de vós, e farei com que sigais a minha lei e cuideis de observar os meus mandamentos. Finalmente, depois de tudo isso se realizar, o povo de Israel será novamente o povo do Senhor e retornará à terra de seus pais. Deus é santo e, porque nos quer santos, Ele costuma intervir em nossas vidas para nos libertar do pecado, das falsas divindades que muitas vezes criamos como resultado dos nossos apegos e necessidades humanas. Ezequiel havia afirmado na sua profecia que Deus lança fora todos os ídolos para renovar interiormente o ser humano, tornando novos o seu espírito e coração. É como uma nova criação, na qual é comunicado ao ser humano, é comunicado a nós, um novo princípio de vida, uma nova capacidade de pensar e de viver. E não qualquer capacidade, mas uma capacidade divina, porque nós estamos caminhando para a divindade. E só seremos divinos a partir da nossa realidade humana que está sendo moldada pela santidade de Deus. Porém, para Deus agir, é preciso lhe dar acesso, porque Ele não intervém de forma forçada à nossa liberdade. É preciso abrir mão dos nossos ídolos pessoais, para que somente Ele seja Deus em nossas vidas. No Evangelho, nós escutamos uma outra parábola do reino, desta vez sobre uma festa de casamento preparada pelo rei para o seu filho. O rei é o Pai, o Filho, Jesus Cristo. A festa de casamento é a realização do reino do Messias, ou seja, é o resultado do ministério de Jesus, e nós somos os convidados. Muitos não aceitaram o convite, outros aceitaram o convite. A recusa dos primeiros convidados, segundo a parábola, resume a atitude de Israel para com Jesus, ou seja, não aceitaram Jesus, por isso não aceitaram também o convite à festa de casamento e até quiseram justificar a ausência, na parábola com inúmeras desculpas. A parábola nos ensina que Deus tem a iniciativa da salvação, porque é Ele que chama. Ontem a gente refletia um pouquinho também sobre o chamado de Deus. Se Ele chama, é preciso haver uma resposta da parte daqueles que são chamados. Quem que Deus chama? Nós. Portanto, nós precisamos responder ao chamado de Deus. E a gente pode responder esse chamado de modo positivo ou de modo negativo. Nós somos livres, respondemos como quiser, mas precisamos estar cientes que, independente da resposta, seja ela positiva ou negativa, nós também somos responsáveis pelas consequências daquela resposta que nós demos
ao chamado de Deus. E aí a gente consegue, pelo menos, entender, né, de uma forma assim, bem breve, as consequências da nossa resposta, olhando essa parábola sob dois aspectos: o aspecto teológico e o aspecto escatológico. No aspecto teológico, a parábola nos ensina que a vontade de Deus, ela é universal e está orientada para a nossa salvação, para a salvação de todos. Por isso mesmo ele chama a todos a participar da festa do casamento. Chama os bons, chama também os maus. Assim, ele chama bons e maus a formar parte da sua igreja. Ou seja, o chamado não é para privilegiados. E neste caso, né, responder ao convite para participar da festa de casamento é assumir viver com dignidade a nossa pertença à igreja. Depois, no aspecto escatológico, que quer dizer respeito às coisas futuras, aquilo que nós não sabemos o que vai acontecer a partir da nossa morte, né? Não sabemos como será o processo. A parábola nos ensina que a aceitação do convite que Deus faz exige mudança, ou seja, precisamos ser diferentes do que éramos. Por isso, é preciso assumir o traje de festa, a veste nupcial. Nós ouvíamos também na parábola que quando o rei percebeu alguém que não estava com a roupa apropriada, mandou que aquele homem fosse expulso da festa e fosse punido, né, de um modo bem severo, só pelo fato de não estar com a roupa adequada. Mas aqui, o símbolo que carrega essa veste é muito profundo. É uma veste que é necessária para entrar no banquete eterno, para entrar na eternidade. Ela representa as obras de justiça que cada um daqueles que respondem ao chamado de Deus devem realizar em sua vida. E ainda neste contexto, neste aspecto escatológico, entendemos o porquê que todos, os bons e os maus, são chamados. Porque vai ser a vinda definitiva de Jesus que fará, por fim, a definitiva separação entre estes. E ainda, essa parábola, ela é sinal, é figura daquilo que celebramos hoje, a Eucaristia. Porque a Eucaristia que nós celebramos, ela é antecipação do banquete eterno que nós somos chamados a participar um dia. Por isso, cabe nos perguntarmos: que vestes que nós temos usado? Quais são as obras de justiça, né, que nós temos realizado? E ao convite do Senhor para fazermos parte do seu banquete, nós somos indiferentes e atarefados ou temos tempo suficiente para sentarmos-nos com Ele à mesa? Deus nos ajude a conservar essas vestes que já recebemos no nosso batismo. Ele nos ajude também a nos comprometermos com a justiça e, sobretudo, a termos tempo para Ele, né, para estarmos sentados à sua mesa. Hoje também nós celebramos a memória de São Bernardo, abade e doutor da Igreja. São Bernardo, ele é um exemplo de fidelidade à Sagrada Escritura, à tradição da Igreja, à liturgia e à vida monástica, porque ele era monge. E é também exemplo daqueles que recebem o coração e o Espírito novo, como nós ouvíamos na primeira leitura da missa de hoje. Porque ele foi um homem de oração, destacou-se em seu tempo como pregador, foi prior, né, ou seja, responsável pelos outros irmãos da sua ordem, né, pelo menos por um grupo, foi místico
escritor, fundador de mosteiros, foi abade, ou seja, o chefe, maior da vida religiosa, da ordem da qual ele participava. Foi também conselheiro de papas, reis, bispos e também foi polemista, porque sempre estava envolvido em alguma polêmica, defendendo a fé e a doutrina da Igreja. E ainda foi político e também pacificador. Ele fundou o mosteiro de Claraval, daí vem o sobrenome pelo qual ele é conhecido, São Bernardo de Claraval. E desse mosteiro, São Bernardo irradiava a luz do cristianismo, e isso também por meio dos seus escritos. Ele escreveu numerosas obras, milhares de cartas, mais de 300 sermões. E interveio, conforme o pequeno currículo que eu acabei de dizer dele, em todas as disputas doutrinais, em todas as grandes questões religiosas e também seculares do seu tempo. Tanto que a Igreja o reconheceu, depois de tê-lo canonizado, como doutor da Igreja, dando-lhe o título de melífluo, que significa aquele que flui como o mel, devido à genialidade e à facilidade como ele trazia seus ensinamentos, que muito contribuíram e continuam contribuindo na vida da Igreja, motivo pelo qual ele é reconhecido também como o último dos padres da Igreja, que são aqueles escritores que dedicaram boa parte da sua vida em escrever, em contribuir para o magistério e, sobretudo, na defesa da fé e da doutrina da Igreja. Ele era um profundo devoto da Virgem Santíssima e é a ele, a São Bernardo, que são atribuídas as palavras finais da oração da Salve Rainha: ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. E nós olhamos agora, por fim, para ela, para Maria. Peçamos à Mãe que interceda por nós, para que possamos assumir sem medo o novo espírito e coração que Deus nos deu e que não cansa de renovar em nós. Ela nos inspire a estarmos sempre atentos ao chamado de Deus, a buscar a santidade, a perseverar no Evangelho, a bem celebrar e participar da Eucaristia, a valorizar os sacramentos, como nós rezamos hoje na oração da novena. Assim, confiantes em sua intercessão, rezamos uma vez mais. Mãe, poderosa intercessora, diante de Jesus nada é impossível. Rogai para que estes nós sejam desatados para a glória de Deus. Obrigado. Amém.